reconhecimento é nada mais que nosso presidente emérito, Cláudio Patrick Amado. Medalhas do Brasil 1596 a 2022. Eu tive a honra de ser convidado para prefaciar a primeira edição desse catálogo. Teve a segunda edição, a parte amarela, né, que era o complemento da primeira. E agora, depois do trabalho hérculo dele, fez agora uma nova edição com 2 volumes, revista e muito ampliada. Aumentaram milhares de moedas, medalhas aqui dentro desse catálogo de medalhas específico aqui, que é o norte dos medalhistas brasileiros aqui. Com a palavra, o senhor Cláudio Patrick. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu uso desse espaço para fazer o lançamento desse meu filho, do 17º filho, uma vez que nós já lançamos 16 catálogos. Esse é o 17º. É o 3º de medalha. Nós começamos lá no ano de 2014 com a primeira edição, que tinha 1.459 medalhas de 646 tipos. Por que essa diferença? Porque a mesma medalha pode ser de prata, de cobre, de bronze, tá certo? De alumínio, né? Então por isso que existe essa diferença entre uma coisa e outra. A partir dessa edição, a gente começou a ver uma mudança no comportamento do mercado das medalhas. Antes disso, você tinha 2 grandes referências que tinham mais de um século, que era o catálogo do Júlio Smaili e da Viscondessa de Cavalcante. Júlio Smaili 1890 por aí, e Viscondessa 1910, que na realidade era um Júlio Smaili um pouquinho mais ampliado, inclusive com algumas medalhas da primeira parte da República. E depois, em 1965, por ocasião do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, o grande Kurt Prober fez um catálogo maravilhoso das medalhas da República, só que sem nenhuma imagem, feito todo na máquina de escrever, né? Maravilhoso, referência até hoje. Acontece que as pessoas não conseguiam, olhando para o texto, fazer a referência àquela medalha que tinham na mão. E a partir do momento que a gente começou a colocar a imagem, você começou a juntar o útil ao agradável. A pessoa está vendo a medalha que tem na mão, fotografada, e ali ela pode identificar. Então, a gente passou a perceber que muitos dos colecionadores de medalha, que não sabiam que eram colecionadores de medalha, começaram, entre aspas, a sair do armário, né? Porque o cara falou, não, eu não coleciono medalha. Tá, quantas medalhas você tem? Umas 50, peraí, você tem 50 medalhas e não coleciona medalha? É porque eu acho bonito e tal. De repente, com o catálogo, eles começaram a colocar cada coisa no seu devido lugar. Como essa edição, que começou em 2012 e foi lançada em 2014, continuou, eu lancei no ano de 2017 complemento. Quer dizer, coisas que não tinha no primeiro catálogo, complementando a primeira edição, com 1.272 medalhas de 703 tipos, o que totalizou, na primeira edição inteira dos 2 catálogos, 2.732 medalhas de 1.328 tipos. Qual que é a dificuldade de fazer um catálogo de medalha? Fazer um catálogo de medalha, a medalha não tem, e muitas vezes, registro. Se a gente resolver fazer nós aqui uma medalha do dia de hoje, a gente faz, não precisa prestar conta para ninguém. A gente faz e acabou, né?
A moeda não, a moeda tem registros, a moeda tem um processo longo de maturação até que ela possa ser lançada. E então ela tem registros oficiais. A medalha não. A medalha a gente tem que ir, infelizmente, na base da tentativa e erro, né? Então, nesse momento, a gente está lançando a segunda edição, que tem, no total, 5.284 medalhas de 2.843 tipos. Teve um acréscimo de 102% em relação à soma dos dois catálogos da primeira edição. Significa mais do que dobrou, tá certo? Além disso, a gente conseguiu corrigir coisas que estavam erradas, completar informações que não tinham, ajustar preço, mudar muitas imagens de medalhas que não estavam muito bem legíveis, porque às vezes a gente tem que tirar a fotografia de um livro, porque não tem a medalha física na mão. Às vezes você está numa feira em Amsterdã e vê numa banca e não tem condição de comprar, você tem que tirar fotografia com o celular na banca em Amsterdã. O que nós vamos fazer? A condição não é ideal, né? E a gente vai juntando essas informações e a partir do momento que a gente tem novas possibilidades, novos exemplares, a gente vai melhorando. Então esse catálogo tem todos esses ajustes físicos, né? Essa edição de 5.284 medalhas, ela teve que ser dividida em 2 volumes, porque pelo processo que a gente utilizou, a gente não tinha condição de fazer um catálogo para todas as medalhas, porque a partir do momento que usasse algumas vezes, as folhas iam começar a se soltar. Então nós dividimos em 2 volumes, sendo o primeiro volume de 1596 a 1957, e um outro volume, o segundo, de 1958 até 2022, mais as chamadas medalhas sem data. Medalhas sem data são aquelas que foram feitas, como o próprio nome está dizendo, sem marcar a data. Por exemplo, uma medalha premial. Eu tenho todo ano um concurso. Eu não vou fazer uma medalha para cada concurso. Eu faço uma medalha eclética e depois a buril eu coloco 1957, 1958, 1959. Então é assim que a gente trata essas medalhas sem data. O esquema geral, para aqueles que já conhecem o catálogo, é o seguinte: ele não mudou, ele é o mesmo da primeira edição. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui. Aqui tem o ano, a imagem do anverso e reverso da medalha, o diâmetro, o gravador, e todo mundo sabe a importância do gravador, né? Ele praticamente ele coloca a imagem dele em cada exemplar que ele produz. Aqui o número do catálogo da Viscondessa de Cavalcante, o número do Julius Maia, essa é uma medalha imperial, então não tem o número do Kurt Prober, mas se tivesse, daria com o número de Kurt Prober. Aqui tem a numeração 1G, 1P, e esse asterisco mostra qual é a peça que está exemplificando a coisa, 1C e 1CD. Então G significa ouro, P prata, C cobre e CD cobre dourado, que é o material que a medalha foi feita. Depois disso tem aqui a legenda, anverso, asterisco, reverso, e os materiais: ouro 900, prata, cobre, dourado, e os pesos. Quer dizer, a mesma medalha em ouro pesa 90 gramas, em prata pesa 50. E cobre dourado pesa 45. Né? Quantidade, quando a gente consegue a quantidade, está aqui.
E os preços. O preço é a coisa mais difícil de todas, né? Enquanto você está medindo, pesando, tirando o diâmetro e tudo mais, é uma coisa física, né? Mas o preço é uma tentação que te remete a diversas dificuldades. E a partir do momento que você começa a acompanhar isso, todo dia você tem leilões. Eu acho que nós temos pelo menos hoje uns 10 leilões por semana, e todos eles têm medalha. Então a gente tem que ir acompanhando passo a passo para ver como é que as coisas estão acontecendo. E fazendo uma média disso, porque afinal de contas, ninguém é perfeito. Essa é a nossa opinião sobre as medalhas e os seus valores. A gente, quando começou a fazer o catálogo lá em 2014, a gente teve uma tentativa bastante interessante de fazer o catálogo através da Lei Rouanet, mas eles exigiram que a gente tirasse os preços. Eu não achei que ficaria um catálogo completo se não tivesse preço. Então, à custa de um grande dispêndio material e financeiro, a gente não aceitou essa proposta e continuou colocando os preços. Correndo o risco de errar, né? Mas como só erra quem faz, tá certo? A gente correu esse risco, tá? Algumas novidades que vieram melhorar a manipulação dos catálogos. Agora, as medalhas que ainda não têm imagem estão no final de cada ano. Nas edições anteriores, você tinha as medalhas que tinham imagem e as que não tinham imagem estavam lá no fim do catálogo. Então, no momento que você consegue identificar o ano, tem aqui as medalhas que têm imagem, desculpa a má qualidade da fotografia, e logo depois as medalhas que não têm imagem. O dia que elas tiverem, elas passam para a parte de cima, né? E aí já passa para o outro ano e assim por diante. Isso vai, a partir do momento que você consegue identificar o ano, vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Muito. Que o cara não tem que abrir, fechar, olhar para frente, olhar para trás. Outra coisa importante é o seguinte: a gente tinha as medalhas nos dois catálogos anteriores por ordem alfabética. Acontece que a gente está sempre inserindo novas coisas. Como é que a gente vai inserir? Começa no A, termina no Z, começa no A, termina no Z, entendeu? Então a gente resolveu usar o mesmo critério que o Kurt Prober utilizou, que é colocar a legenda principal em ordem alfabética. A primeira letra da legenda principal. Então vamos ler. A letra A, Academia de Belas Artes, né? E assim por diante. E também nesse caso, a gente foi colocando as medalhas que a gente sabia que tinha e tinha imagem, e no final a gente colocou daquela letra as medalhas que não tinham imagem. Também continua facilitando a vida. E toda vez que a gente tiver que inserir uma medalha, ela vai ser inserida na letra correspondente. Porque quando eu fiz o primeiro livro, eu achei que tinha feito um grande movimento. Agora no terceiro, eu acho que não fizemos nem 20% do que existe por aí de medalha. E a gente tem que continuar correndo atrás. Ou eu, ou algum maluco como eu que queira fazer isso daqui para frente. Você sabe que eu tenho uma ideia a respeito do colecionador, né? O colecionador é um cara insano, ele é maluco. Se não for maluco, não vai colecionar nada, tá certo? Agora, dependendo do grau de insanidade, ele pode colecionar moeda, cédula, e o último nível da numismática, quer dizer, o cara mais insano é aquele que coleciona medalha. Então é para isso que a gente fez esse catálogo, para livrar esses caras do sanatório tão cedo, tá? Então,
não existiriam as moedas, as medalhas, aliás, e as moedas também, porque a primeira moeda foi uma medalha, tá certo? Não existiriam moedas e medalhas se não existissem os gravadores. O gravador é a parte mais importante desse processo todo. Ele desenha, ele abre no buril aí o punho, ele faz os ajustes no punho para que ele funcione. E aqui a gente teve, falando de gravador, a gente teve o mais importante de todos eles, que foi o Girardet. O Girardet ele foi importante, ele foi trazido para o Brasil pelo Rodolfo Bernardelli. Quem não conhece o Rodolfo Bernardelli, dá uma chegada ali na entrada do prédio, vocês vão ver 3 esculturas maravilhosas feitas pelo Rodolfo Bernardelli. O Rodolfo Bernardelli foi o pai do Girardet. E o Girardet, além de 100 anos de produção maravilhosa de medalhas, ele teve uma outra grande virtude. Ele formou muitas gerações de gravadores, muitos. Entre os quais, aquele que era o preferido dele, e que está se tornando o preferido de muita gente. Né, Marco? Que chamava Leopoldo Campos. Então, a grande novidade e a grande surpresa que eu tenho para vocês é o seguinte: todos aqueles que adquirirem o livro hoje vão levar de presente uma medalha do Leopoldo Campos. Essa medalha de 1930 do presidente Campos Salles, e aqui tem o Palácio do Catete no reverso. É uma medalha pequena, mas é maravilhosa. E é um presente meu a todos vocês. Nesse momento eu queria agradecer muito a todos aqueles que ajudaram a fazer esse catálogo, em especial a um, que é o Silvio Gomes, que foi o primeiro a me dar uma força. Foi o primeiro a sentar comigo e falar: olha, vamos fazer desse jeito, o que você acha? Que fez o prefácio do catálogo, e que infelizmente, entre ele fazer o prefácio e o catálogo sair, ele faleceu. Então, o Silvio é, para mim, a encarnação daqueles que me ajudaram. Aqueles que não ajudaram, esquecem que a vida é plantar e colher. Tem uns que gostam de colher, mas muito poucos gostam de plantar. Certo? Quem sabe numa outra ocasião, num outro momento, eles conseguem ajudar quem quer plantar, para que todos juntos possam colher. Tá certo? Então era isso, foi uma rápida apresentação. Aquelas pessoas que tiveram a oportunidade e gostarem do catálogo, espero que fiquem muito satisfeitas com a edição. E eu me preocupo também em pedir desculpa antecipada pelos erros que eu cometi involuntariamente, né? Como ser humano falível que eu sou, como todos nós somos, eu peço desculpas antecipadas pelos erros. E achando algum erro, olha, eu revisei esse catálogo 1000 vezes, não vou falar 100, porque 100 é muito pouco, é 1000 vezes. Quando o catálogo chegou na minha mão, abri a primeira página, eu já encontrei um erro. É assim. Agora, existem erros gráficos, existem erros de edição e existem erros históricos. Por exemplo, um peso errado, um gravador errado. Por favor, ajudem a fazer esse livro. E quanto mais informação e quanto mais corretas as informações tiverem, melhor para todos nós que gostamos da medalha. Tá? Era isso que eu tinha a dizer. E eu queria solicitar a presença aqui do Gilberto, para que eu possa entregar o catálogo da Sociedade Numismática Brasileira. Queria solicitar a presença da Paula para receber pelo Museu Histórico Nacional. E aqui não tem ninguém da Casa da Moeda, né?
O Bruno vai receber, né, Bruno? Não sabia que você tinha arrumado emprego, hein, Bruno? Mais um, né? Vai ter que desligar o. Tem que desligar o negócio. Tem que desligar o projeto. Vai com o tamanho do plano? Filha dele, né? Fez assim. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que vai desligar a luz. Liguei lá. Vamos tirar aqui embaixo. Passou. Amiga 40 anos. Eu não brigo para essas coisas, né? Briga pra você ver. X. Deixa eu ajeitar meu ponto. Aí, ó. Olha aí, Claudião vai até de camisa nova hoje. É outro patamar. Obrigado, turma.